O embate entre os ministros Marco Aurélio Mello e Dias Toffoli em torno da prisão de condenados em segunda instância foi o último dos confrontos de um ano marcado por brigas públicas entre os ministros do STF. E esse é o tema do nosso quadro Direito em Pauta. O Partido dos Trabalhadores afirmou nesta quarta-feira que o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, cedeu a um verdadeiro motim judicial ao suspender a liminar do ministro Marco Aurélio Mello, que determinava, então, a liberação de presos em segunda instância, como, por exemplo, o ex-presidente Lula. Para ampliar o assunto, nós contamos com a presença do professor de Direito Constitucional, Paulo Torelli, e o juiz militar, Amilcar Macedo. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, antes de entrarmos no polêmico embate entre os ministros do STF, é importante que o objeto da polêmica nas decisões, na prisão em segunda instância, né, a gente possa entender esse processo, essa discussão, por exemplo. Posso começar com o professor, tenha bondade, professor, em nos explicar, né, o que é a prisão em segunda instância para quem está nos assistindo. Bom, boa noite, Bibs, telespectadores, doutora Amilcar. A Constituição é bem clara. No texto do inciso 57 do artigo 5º da Constituição está dito: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, aqui nós temos dois conceitos do direito muito claros. O que é o trânsito em julgado? O trânsito em julgado é aquele processo que se encerrou e sobre o qual não é possível nenhum mais questionamento. Seja do ponto de vista formal naquele processo, que não cai mais recursos, seja do ponto de vista substancial, ou seja, aquilo que foi debatido ali não pode voltar mais a ser debatido em nenhuma outra instância. Esta é a ideia de trânsito em julgado tecnicamente. E a ideia de culpa, o que é a ideia de culpa? A culpa é um juízo de censura que se emite apenas na condenação. Ou seja, o que é um crime? É uma conduta que está prevista em lei, que ela é antijurídica, ou seja, além de estar prevista na lei como um crime, por exemplo, lesão corporal, não pode estar ao abrigo de uma excludente, como, por exemplo, um médico que faz uma cirurgia, ele está autorizado, buscando o bem da pessoa, fazer aquela cirurgia. Então, é uma conduta prevista em lei, ela é antijurídica, não há autorização e, após um devido processo legal, ao final, o último elemento é justamente a culpabilidade. Lá na sentença é que se afirma a culpabilidade. Então, um inciso 57 da Constituição deixou bem claro, adotando uma linha que vários países do mundo adotam, justamente em nome da dúvida. E hoje está na capa da própria Zero Hora. Uma situação em que uma das turmas do STF justamente reconheceu um erro, que um jovem foi preso durante vários anos porque era acusado de um estupro que, na realidade, uma outra pessoa que cometeu um teste de DNA, uma mancha de sangue deixada no lençol da vítima, confirmou que era justamente uma outra pessoa que dizia que apenas tinha tido uma relação de compra e venda dos bens roubados. A vítima tinha reconhecido uma prova extremamente falha e tinha apontado para esse acusado. Isso está na capa dos jornais de hoje. Justamente o Supremo Tribunal Federal, quem é que repara essa dor de uma pessoa que foi presa injustamente, comprovando num crime grave, de uma acusação de estupro, e que um teste de DNA tecnicamente vem a comprovar anos depois. Então, a nossa Constituição adotou essa expressão, que apenas depois do trânsito julgado. O grande problema que nós vamos poder debater é justamente esse modelo que existe no Brasil. Eu sempre tenho dito muitas vezes que vem aqui, onde nós não temos uma Corte Constitucional, que está apartada do Judiciário. Porque o Judiciário tem que aplicar o Código Penal e o Código Civil. O Judiciário é um poder funcional. O Judiciário não pode considerar como órgão de cúpula, como é no Brasil, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal. E, em particular, com essa volubilidade, onde um dia interpreta de um jeito, outro dia interpreta do outro. Isso é que gera uma enorme de uma insegurança. Agora, o texto da Constituição é o referencial para um poder que deve ser funcional. O Poder Judiciário é um poder funcional, não é que nem o Legislativo e o Executivo, que são representações e expressões da soberania popular. O Poder Judiciário deve ter um cuidado analítico na aplicação e na apreciação dos textos jurídicos. Doutora Amilcar, nesse caso, há alguma divergência nessa interpretação quanto à expressão trânsito em julgado? Não. Eu concordo com o Paulo. Inicialmente queria
agradecer o convite de estar novamente aqui. É um prazer sempre encontrar o Paulo Torelli, meu colega de mestrado, meu amigo. O prazer é todo meu. Mas, assim, realmente não... O trânsito em julgado, o Dr. Paulo explicou muito bem. A questão toda, que me parece, que eu acho que é a pedra de toque desse problema, é que a Constituição, ela não fala em não poder ser preso. Ela fala exatamente isso, como o professor Torelli colocou, que diz assim, ó, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Depois tem um outro inciso do mesmo artigo 5º, que diz assim, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime praticamente militar definido em lei. Não é o caso. Então, ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Aqui é importante fazer uma resenha histórica, né? E eu acho que é importante também esclarecer desde o início, eu sou favorável à prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Até porque a Constituição não proíbe isso, segundo a minha visão. O que é interessante e é importante ficar claro é que, como está a redação do artigo 283 do Código de Processo Penal, bom, aí não pode prender antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Vou tentar explicar. A maioria dos juristas dizem que o artigo 283 é espelho da Constituição. Não é. O artigo 283 surgiu exatamente da junção desses dois incisos da Constituição que eu acabei de relatar, com um acréscimo. Então diz assim o artigo 283, ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente. Até aí é um inciso, aquele é o segundo que eu citei. Em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso do processo ou investigação em virtude de prisão preventiva ou temporária. Então, esse artigo 283, ele acrescenta a sentença condenatória transitada em julgado, que não existe na Constituição. E aí é importante se fazer uma resenha histórica, né? A primeira vez que essa questão foi debatida no Supremo Tribunal Federal foi em 91, cujo relator do habeas corpus 6826 era o ministro Nery da Silveira. E ele entendeu, o Supremo entendeu nessa ocasião, que era possível a prisão após o segundo grau. Por quê? Porque é no segundo grau de jurisdição que se esgota a matéria de fato, ou seja, a culpabilidade. É ali que o réu é dito condenado ou não, culpado ou não. É ali, é naquele momento. Os recursos depois, tanto para o Superior Tribunal de Justiça como para o Supremo Tribunal Federal, eles são recursos que não analisam matéria de fato. Inclusive, o artigo 637 do Código de Processo Penal, ele diz que esses recursos não terão efeito suspensivo, apenas devolutivo, ou seja, devolve a questão para o Tribunal Superior analisar novamente. No caso do STJ, matéria de lei, de infraconstitucional, e no caso do STF, matéria constitucional. Não se analisa mais fato. Então, essa decisão do ministro Nery da Silveira, na verdade, ele foi o relator, ela esteve em vigor até fevereiro de 2009, no habeas corpus 84078, da relatoria do ministro Eros Grau, né, e que, então, disse em 2009 que a prisão só poderia ocorrer após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Bom, esta decisão foi revista no habeas corpus 126.292, agora de 2016, que disse que pode prender no segundo grau de jurisdição. Então, se nós pegarmos, e está valendo até hoje, se nós pegarmos os 30 anos da Constituição do Brasil, que está em vigor há 30 anos, 27 deles foi possível se prender no segundo grau, com a decisão do segundo grau de jurisdição. Apenas em 3 anos não foi possível essa prisão, que foi lá da primeira decisão do ministro Eros, do relator, do habeas corpus 84078 de 2009. Então, nota-se assim, ó, que em 30 anos, em 27 deles, o Supremo permitiu essa prisão.
Apenas em 3 que não, que houve uma mudança da jurisprudência do Supremo. E neste período, de 2009 até 2016, foi que entrou em vigor a nova redação do artigo 283, que modificou o Código de Processo Penal, a Lei 12.403 de 2011, que trouxe essa inovação e, no meu modesto sentido, eu posso estar equivocado, disse mais do que a Constituição. Porque a Constituição fala em culpabilidade e este artigo fala em prisão. Muito bem. Há uma outra questão que eu acho que me parece importante. Nesses 30 anos de Constituição, nós tivemos 34 ministros do Supremo. Só 9, nesse período todo, se posicionaram contra a prisão em segundo grau. E desses 9, 4 deles já haviam se posicionado a favor. Um deles, inclusive, o ministro Gilmar Mendes, que tem uma obra escrita sobre direito constitucional em que ele é a favor da prisão em segunda instância. E um argumento que me parece assim muito importante, Ibs, que posso concluir, que é o seguinte: hoje o ministro Gilmar, o ministro Toffoli, o ministro Lewandowski, eles falam que seria importante que esta decisão de prender fosse após a terceira instância, que é o STJ. Ora, se eles dizem que é a terceira instância, então não é após o trânsito em julgado. Não é após a decisão final. Eu quero propor um outro debate, até porque a gente sabe o seguinte: essa matéria vai ser apreciada novamente em abril, como já está marcado pelo presidente do STF, o ministro Toffoli. Agora, eu queria a análise de vocês, porque uma coisa ficou muito clara, né? A decisão do ministro Marco Aurélio foi vista por alguns como uma afronta aos colegas, e muitas interpretações surgiram a respeito desse movimento. Uma delas seria de que os colegas estariam empurrando com a barriga o julgamento definitivo sobre o cumprimento antecipado de penas. A gente assistiu vários conflitos entre os representantes, e aqui a gente estava falando, e o doutor Amilcar estava, o professor Torelli, listando alguns desses que passaram por lá. O que a gente pode imaginar, não só nessa questão, mas para 2019, o STF está dividido, e o que isso pode refletir na nossa sociedade? E lembrando que essa matéria já foi discutida em 2016 mais de uma vez, de 2016 para cá mais de uma vez. Como é que a gente pode entender isso, professor? Bem, na realidade o professor Amilcar, ele concordou com relação do sentido, significado e alcance da expressão trânsito no julgado. Eu já fui um pouco mais além, conhecendo essa argumentação, que é a tese de quem defende que se pode haver, que seria constitucional a prisão no segundo grau, abordando o significado de culpabilidade. De fato, quando a Constituição fala em culpabilidade, é justamente o juízo de censura. E quando, justamente no inciso 57, diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito no julgado. Ali projetou a culpabilidade apenas para o trânsito no julgado. Quer dizer, esse artigo ele se esgota em si, que é uma norma bastante em si, como se dizia, já Rui Barbosa já apontava. Então, ela não permite essa ponderação com uma outra norma, um outro inciso constitucional, é o meu entendimento. E mais do que isso, o doutor Amilcar colocou com toda a clareza, o artigo 283, que hoje está em vigor, ele não dá margem para dúvida. Realmente não dá. Então, o debate que está posto, e essa que é a atenção que se colocou dentro do Supremo Tribunal Federal, é em sede de controle concentrado, ou seja, 2 ações declaratórias de constitucionalidade movidas pela OAB, por várias entidades, associações de advogados criminalistas, a ação declaratória de constitucionalidade 43 e 44. O que é o controle concentrado? É justamente uma situação em que o Supremo Tribunal Federal é levado a se posicionar na apreciação da lei, no caso do artigo 283, frente à Constituição. Então, é tanto que é uma declaratória de constitucionalidade. A OAB e várias entidades da advocacia foram ao Supremo e disseram: não, aqui não está se discutindo o direito subjetivo de nenhum dos 169 mil presos por condenação em segundo grau sem trânsito no julgado. O que está se discutindo aqui é o direito objetivo. O artigo 283 é compatível com o texto da Constituição ou não é?
E aqui o professor Amilcar já disse, olha, o 283 ele não deixa margem para dúvida, só pode ir lá no final. Eu entendo mais que o inciso 57 da Constituição, ele é uma norma bastante em si. Ele não permite esse cotejo, como diz o doutor Amilcar, que sustenta a tese, que no inciso 61, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, que se houvesse outra redação no 283, essa ordem seria não. Julgado no segundo grau, estaria encerrada ali a culpabilidade. Não é o que está, na realidade. Não. Então, a parte do debate técnico, respondendo à tua pergunta, uma Corte Constitucional, ela tem como primeira responsabilidade pacificar a interpretação da ordem jurídica objetiva. Ela não tem que estar julgando pensando no nome que está na capa do processo. Nem com argumentos, por exemplo, que foram usados como clamor popular, em hipótese alguma. Quem tem que se preocupar com o clamor popular é o Congresso Nacional, é o presidente da República. O Judiciário tem que dar segurança jurídica. Inclusive, na própria ditadura militar, quando os juízes invocavam o clamor para manter prisão além do tempo, os desembargadores do Tribunal de Justiça baixavam a ripa. Quando vinha informações de mandado de segurança nas câmaras criminais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde o juiz invocava o clamor popular para manter uma prisão preventiva além do tempo, porque a prisão preventiva, como o nome já diz, são as situações excepcionais, que é um outro dispositivo do Código de Processo Penal, o 312, que seria a única situação, segundo o ministro Marco Aurélio de Mello já posicionou, e aliás o ministro Gilmar Mendes também já mudou de posição. Tanto é que ele está agora nessa situação intermediária de dizer, não, fica por STJ. É uma pretensão dele e do Toffoli de se investir na condição de uma verdadeira corte constitucional. Então, do tipo, o STJ até ali seria... Eu não é, doutor Amilcar? O STJ até ali seria quem estaria aplicando o Código Penal. Nós aqui estamos apenas aplicando o direito constitucional. Então, o 312 do Código de Processo Penal diz: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica e por conveniência da instituição criminal ou para assegurar a aplicabilidade da lei penal. Ou seja, o que disse o ministro Marco Aurélio? Apenas nesses casos é que pode haver uma prisão antes, uma prisão preventiva antes do trânsito julgado lá no STF. O que aconteceu? O adiamento reiterado das duas ações diretas de constitucionalidade, a número 43 e 44, inclusive agora que o ministro Toffoli, como presidente, agendou apenas para 10 de abril, isso é que gerou uma polêmica e abriu um debate no sentido, de, inclusive, de se ver uma conduta politizada na parte do judiciário em geral. Muitos interpretaram como pressão, por exemplo, para que esse tema fosse adiantado. Ibis, a questão é a seguinte, o artigo 283, ele não deixa margem de dúvida. Né? Numa democracia constitucional, você tem duas saídas. Ou você cumpre a lei, ou você declara a lei inconstitucional. Não existe uma terceira. Tá? Neste caso, o que aconteceu? No meu entender, o artigo 283 diz mais do que a Constituição. E é nesse ponto que eu e o doutor Torelli divergimos. A questão da culpabilidade ali, do conceito, né, de culpabilidade, que para mim se esgota no segundo grau, para o doutor Torelli não. E, inclusive, os ministros já estão tentando fazer um puxado, como foi falado aqui, de se esgotar no terceiro grau. Bom, se está dizendo que se esgota no terceiro, é porque não se esgota no trânsito em julgado. Então, eles mesmos estão concordando que a Constituição permite a prisão antes do trânsito em julgado. E permitiu durante 27 anos e permite hoje. Bom, mas a questão, me parece importante, respondendo à tua pergunta, é que estas duas ações, elas têm que ser julgadas. Até para que o Supremo possa dizer que o artigo 283 é constitucional e deve ser aplicado, e aí não se pode mais a prisão nem em terceira instância, como é o STJ, só se poderia depois do trânsito em julgado mesmo, definitivo. Né? Mas o que é importante colocar esse 283 para ser julgado? Porque ali o Supremo ou vai declarar ele constitucional, na ação declaratória, ou pode fazer uma interpretação conforme a Constituição e dizer, olha, naquela parte ali que fala que não pode prender, aqui ofende a Constituição. E uma questão importantíssima que me parece assim, ó, eu integro uma corte, né, e a corte, ela tem por característica a decisão colegiada. Inclusive, eu me preocupo, assim, né, quando recebo alguns pedidos liminares, porque quando o juiz decide sozinho,
longe de seus pares, e isso se presta bem no juiz singular, no juiz de primeiro grau, mas a característica fundamental de uma corte é decidir de forma colegiada. Sim. Então, existe esse princípio da colegialidade que tem que ser respeitado. Doutor Amilcar, doutor Torelli, a discussão é extensa e eu acredito que nós vamos ter que voltar nesse tema, afinal de contas, em abril já está marcado. Se fosse adiantado, faríamos antes esse debate. Quero agradecer a presença, doutor Amilcar, pela aula que tivemos, tanto doutor Amilcar como professor Torelli. Nós agradecemos e um Feliz Natal, né, para todos nós. Feliz Natal para vocês e um bom ano. E com certeza vamos nos encontrar em 2019. Com certeza. Obrigado.